acho que eu não preciso abrir essas concessões. E eu nem acho que isso faz diferença em termos eleitorais. Tipo, sempre no PSDB tinha normalmente coisa do preciso de uma vice-mulher do Nordeste. Não mudou nada o voto deles no Nordeste. Acho que as pessoas precisam ver que você montou um vice que é útil. Sabe? O pessoal, eu sou de São Paulo, não precisa ser paulista. Se ele é útil e inteligente, tá, eu tô feliz. Entendi. Sabe? E em uma outra entrevista, o senhor disse que quer transformar o Nordeste em uma Arábia Saudita. Gostaria que o senhor explicasse. Sim, a Arábia Saudita dos recursos energéticos renováveis. O Nordeste tem muito sol e muito vento. Então a gente pode ter uma energia eólica, energia solar abundante. Aí você tem que fazer investimento em baterias, tem que arrumar o grid. E aí você começa a trazer, junto com isso, aí sim, data center e, vamos dizer, este novo mundo que vai ser altamente dependente da geração de energia. Nós também temos urânio em Santa Quitéria, lá no Ceará. Que tal fazer, a gente estava já falando da Angra 3, que eu vou voltar com energia nuclear. E que tal uma Angra 4 para a região Nordeste, para terminar de fechar esse ciclo na região Nordeste de energia abundante, barata, para trazermos os data centers. Até porque o Nordeste tem uma vantagem que não é só o sol e o vento. Ele está próximo dos grandes cabeamentos de fibra ótica com os Estados Unidos. Então, instalar data centers no Nordeste é muito bom e faz muito sentido. Lá tem que ser um grande polo. Então, quando a gente fala o Nordeste como Arábia Saudita, é o que a Arábia Saudita é com energia lá no Oriente Médio, nós temos aqui nas Américas. Entendi. E como que o senhor vai conseguir mais votos na região, considerando que já vi em alguns vídeos nas redes sociais do senhor, criticando muito o Bolsa Família? Porém, a região Nordeste é uma das regiões que mais recebe o auxílio. Como o senhor vai conseguir mais votos nessa região? Olha, existem muitas pessoas que não recebem Bolsa Família no Nordeste, que trabalham e que elas se ressentem. Que todo mundo, quando fala do Nordeste, está falando da pessoa que recebe Bolsa Família. O cara que é um entregador, a mãe de família que está trabalhando, que é agricultor. Todas essas pessoas, elas falam, pô, eu existo, eu trabalho. E aí quando falam Nordeste, vou dar mais Bolsa. Eu falo, eu quero trabalhar mais, eu quero ganhar dinheiro. São as pessoas do Nordeste, por exemplo, que migram para outras regiões também, que vão procurar, vamos dizer, emprego, uma vida melhor. Eu acho que a gente tem que encarar um problema, porque a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Ou seja, o Bolsa Família para um pequeno contingente de pessoas que não pode trabalhar, ok. O Bolsa Família como, boa parte da população do Nordeste, 40% dos municípios dos domicílios do Nordeste estão no Bolsa Família, isso é um absurdo. É um absurdo. Não adianta eu vou mentir para eles, não, tá dando tudo certo, tem muita gente no Bolsa Família, vai aumentar. Eu vou mentir, não é bom, eu vou fazer frentes de trabalho no Nordeste, então se você é um homem de 25 anos, 30 anos, que está no Bolsa Família, mora lá no interior do Ceará, quando você for lá no CRAS pegar seu Bolsa Família e tal, vai ter um formulário, tô te chamando para uma frente de trabalho. A gente vai fazer agora um recapeamento, a gente vai agora fazer cabeamento de fibra ótica. O governo federal com o governo municipal vão trabalhar juntos nisso. Vem, não quero, tô cansado. Não quer? Bonitão, vai perder o Bolsa Família. É isso. Então as frentes de trabalho vão ajudar muito nesse departamento. E, não, você vai perder voto com as pessoas que recebem o Bolsa Família ali? Que perca, então. Que perca. A ideia é fazer um filtro mais rígido, né? Bem mais rígido e fazer já a porta de saída. Porque eu preciso criar... Veja, tem pessoas que... O Bolsa Família já existe há uma coisa de 20 anos. Já a gente está falando de uma geração inteira de pessoas que entendem que viver é ter Bolsa Família. Isso é errado. Um motoboy em São Paulo... Vou aqui no DF, um cara que mora ali na periferia... e que vem entregar coisas aqui no plano piloto, o cara tá ralando com custo de vida alto. Ele, no fundo, tá pagando Bolsa Família de outra pessoa que não tá. Isso tá muito errado. Enquanto nação, isso não funciona. Então, nós precisamos resolver esse assunto e rápido. Porque isso aí gera uma cultura muito ruim no próprio povo e no próprio país. A gente não pode aceitar isso. E, pré-candidato, na política é muito comum fazer alianças partidárias, alianças com vários políticos, para conseguir alavancar os palanques regionais. Tem alguns nomes, os partidos que o senhor considera para apoiar junto com o Partido Missão? Desde a semana passada começaram a mandar o oi sumida. Olá! Olha, Renan, você que tá indo bem. Umas lideranças regionais. Eu vou conversar, eu só não vou conversar com bandido. Agora, com o resto não sendo bandido, defendendo de verdade o projeto e não defendendo o Renan, porque o Renan está crescendo, acho que sim. Eu tenho que aprender a fazer isso, até porque eu não vou poder governar sozinho. E o senhor pode falar alguns nomes dessas lideranças? Não posso, mas já eu posso. Aí eu prometo um on, tá? Quer dizer, off on.
Não, eu prometo o meu pra você. Perfeito. Aqui no Poder 360 quando começar, porque a fofoca já tá virando conversa. Então já a gente pode abrir. Aqui se eu abrir agora eu já viro moleque, né? Já... Não dá nem pra dar uma pista de quais estados? Tem pelo menos um estado no sul com grandes conversas e 2 no Nordeste. São Paulo é impossível. São Paulo é mais complicado. É porque querem ganhar já com a Tarcísio no primeiro turno, né? Realmente. E eu gostaria de saber também, o senhor tem um diálogo muito forte, né, com os jovens nas redes sociais. Por acaso, diante desse movimento de Red Pill, que muitas vezes espalham desinformação, ódio contra as mulheres, o senhor teria propostas, ações contra esse discurso e contra a violência contra a mulher? Não, assim, eu conheço muito pouco desse negócio de Red Pill. É um trend que tem em redes sociais. Não acho que a violência contra a mulher seja relacionada a isso. Boa parte da violência contra a mulher, que não seja parte, por exemplo, da violência urbana, assalto e tal, ela é ligada, por exemplo, a maridos e namorados em relacionamentos, a famosa violência doméstica. Boa parte dessa violência é de natureza doméstica. E esses homens não são Red Pills. O Red Pill é um fenômeno jovem de homens que não se relacionam com mulher. Não dá pra você ter uma violência doméstica quando você sequer consegue ter uma mulher dentro de casa. Os Red Pills são meninos feios, meio tímidos, que né, eles têm um rancor contra a mulher. Assim como mulheres jovens de movimentos anti-homem, movimentos feministas, têm um discurso muito duro contra rapazes. Eu não vejo uma correlação entre o discurso Red Pill e a violência contra a mulher. Eu acho que existe uma extrapolação aí. Ninguém conseguiu estabelecer uma causalidade que me convencesse nesses termos. Mas, hoje, dado que a violência como um todo virou base na sociedade brasileira, a violência contra a mulher é uma violência baseada numa traição de um vínculo de proteção que o homem tem que ter junto com a mulher. Então, o homem numa relação que ele trai a confiança da mulher e agride ela, ele tem que ser muito punido. Muito punido. As punições têm que ser claras. A mulher que apanha do marido bêbado que chega em casa, a mulher que, vamos supor, vou sair hoje, não sei o que, o cara não gostou, rompa uma relação com ela, aí tá nos termos dele, não serve pra mim. Não, vou meter a mão. Esse cara tem que pagar e pagar muito. Pagar muito, especialmente quando você tem crimes, como aconteceu daquele homem que arrastou uma mulher, torturou ela no meio Isso, as punições tem que ser, pra mim, é pena de morte um caso desses. Fora outros casos que já envolvem violência sexual, que pra mim não tem muita discussão. Pra mim né, é que a Constituição, infelizmente, não permite. Mas pra mim tinha que ser pena de morte. Entendi. Então o senhor não considera que um discurso de ódio, um discurso contra as mulheres, pode levar, de fato, a um crime? Eu não acho porque quem comete... Vou dar um exemplo. Boa parte da violência doméstica é feita por homens mais velhos em relacionamentos com mulheres em estados do interior. Esses homens não são Red Pill. Eles não estão vendo um conteúdo específico. Se me demonstrarem, não, olha, existe uma correlação, eu começo a acreditar. Mas eu não vejo isso. E eu acho que essa extrapolação que é perigosa. Por que eu sou contra a lei da misoginia? Porque a extrapolação é explicar um efeito com a causa errada. E aí você vai atacar outras coisas por causa desse foco na causa errada. Então, estava falando da lei da misoginia, que seria misógino um homem num ambiente de trabalho interrompe a mulher numa discussão. Eu vi isso, não sei se foi na UOL ou na Globo News. Como é que é? Então você tem uma discussão de trabalho acalorado, uma tese, uma empresa tem que tocar aqui ali, ou uma tese jurídica no escritório. Aí o homem, não, deixa eu te explicar. Você foi misógino, você pode fazer um BO, isso ser qualificado como injúria racial. Veja, um homem, uma coisa é a condenação, outra coisa é você ter um processo de andamento contra você por um tema dessa natureza. Você pode destruir a vida de uma pessoa. Qual é o efeito disso? As empresas vão contratar menos mulheres. Qual é o efeito de uma relação pessoal, uma relação afetiva entre um homem e uma mulher? O homem vai ter medo de se relacionar com a mulher. Aí você gera atomização, você vai gerar homens infelizes e mulheres infelizes. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz as extrapolações, porque elas acabam sendo baseadas num efeito manada perigoso. De, não, é isso aqui, o Red Pill. Pô, o Red Pill é um movimento que envolve jovens, urbanos, que realmente não se relacionam com mulher. Se a gente provar que são esses os caras que estão batendo em mulher, e não o cara na periferia, o funkeiro antissocial, o cara na escola que bate na menina, pô, tem relação? Pô, então isso aqui passa a ser um problema. Porque eu vou dar um exemplo. Eu acho que é uma correlação direta entre o artista que faz música sobre o Comando Vermelho, defendendo o Comando Vermelho, e a naturalização do Comando Vermelho na sociedade. A gente acha a correlação.
Ó, o Oruan é filho do Marcinho VP e ele faz músicas falando do Comando Vermelho e tá aqui as comunidades controladas pelo Comando Vermelho ligadas a isso. Tá aqui, tá traçada a correlação. Se me mostrarem a correlação do Red Pill com esses crimes, eu começo a falar, isso aqui faz sentido. Até agora não me mostraram. Tem muito só diz que me diz. Entendi. E em relação ao Arthur Duval, ex-deputado estadual de São Paulo pelo Partido Missão, ele se envolveu em algumas polêmicas relacionadas àquele episódio de áudios que ele chegou a ofender mulheres ucranianas. Eu gostaria de saber se esse episódio poderia desgastar sua candidatura com o eleitorado feminino ou não tem relação? Eu não sei. Bom, não fui eu que soltei o áudio. 2, o áudio é um áudio meio nojento, mas em alguma medida elogioso, né? Ele tá lá se humilhando ali, como ela acha as mulheres bonitas. E é um áudio dele, que era um áudio privado dele, num ambiente privado. Eu acho que isso gera um dano pra ele. Eu nunca fui muito contaminado por isso. A questão toda é, na hora onde podem me responsabilizar, o que eu deveria fazer como líder político do grupo do Arthur? Expulsá-lo? O Arthur era um deputado estadual irrepreensível, com um trabalho irrepreensível. Inúmeras figuras políticas, vamos dizer, cometem erros políticos, crimes, e acabam sendo perdoados. Ele cometeu um áudio que ele pediu desculpas. Ele não gerou... Nenhuma mulher foi na Ucrânia, foi agredida, foi humilhada pelo Arthur. Aquelas mulheres receberam doações. O Arthur foi o maior doador privado brasileiro para o Mas não foi um áudio elogioso, porque chamou elas de fáceis, né? Por serem pobres. Sim, como eu te falei, é um áudio com elementos meio nojentos. Dito isso, não é um áudio que ele tá falando que vai violentar alguém, não, é um áudio escroto, mas é um áudio que homens soltam por aí. O desafio que eu deixo, especialmente para homens que ficam por aí chocados com o áudio do Arthur, abre o seu celular com suas conversas com seus amigos e mostra pra sua namorada. Mesma coisa para muitas mulheres, né? Ai, que áudios absurdos. Mostra as conversas com suas amigas quando vocês estão soltas, né? Vamos ver as atrocidades que vêm. Porque as pessoas no seu ambiente interno falam coisas. E no ambiente interno as pessoas têm o direito à sua intimidade. O Arthur não fez um statement público. Ele viu, atenção, elas são fáceis. Não. Ele estava falando num grupo dele. Vazou, ele se deu mal. Isso não pode definir a carreira política dele. É um problema que ele tem que lidar sempre. E eu, enquanto uma liderança, eu tenho que saber ponderar. E eu não vou cancelar um amigo e uma pessoa que lutou muito na nossa causa simplesmente por causa do áudio. Eu não vou. Eu acho que isso é desproporcional. Entendi. E em relação